mudanças na maneira de conduzir equipes em período de trabalho remoto. Uma vez que você já tem essa identificação, principalmente se você conhece aí os seus colegas, né, de olho no olho, de uma forma pessoal, isso ajuda bastante, né? E aí nós temos algumas participações aqui. O Vinícius Luiz fala o seguinte: na empresa, nós utilizamos o Teams, na Unicesumar também, viu, Vinícius? Ajudou demais quando a maioria das pessoas trabalharam em home office, pela plataforma ter a opção de chamada em grupo, isso mesmo. Então, a gente tem aí essa possibilidade. A Roberta fala, nem todo grupo é uma equipe. Então, nem toda equipe vem a ser um grupo. Um grupo pode se tornar uma equipe. Agora, uma equipe ali, na sua essência, ela vai ser o próximo passo depois desse grupo, certo? Perdão. O Everton fala o seguinte: mantendo uma boa comunicação. Isso mesmo. Então, isso aí é fundamental. Então, a gente tem essa questão aí de você conseguir ter essa boa comunicação. Gente, não é para estar agendando prova agora não, viu? Deixem para depois, certo? Foco aqui na aula. Vamos falar sobre os grupos e equipes. E aí, como nós podemos formar equipes? Temos 3 passos importantes aqui para a gente poder falar. Primeiro, a questão do esforço. Para a gente poder conviver com outras pessoas, a gente precisa de um esforço para a gente estar ali interagindo com outras pessoas. Nas equipes, o esforço prioritário tende a ser o quê? Coletivo. Pensa aqui no time de futebol, cada um sabe qual que é a sua posição dentro do campo e sabe o que ele precisa fazer. Às vezes o técnico ele vai precisar tirar ali um meio de campo para poder se tornar ali um volante, ou ele vai ficar ali na ponta direita, ponta esquerda. Acontecem essas mudanças, né? A gente tem o caso de muitos jogadores brasileiros que acabam indo para a Europa e tinha uma posição aqui no Brasil, mas por conta de ir para um time onde a posição que ele tinha aqui no Brasil de um titular absoluto, ele precisa se adaptar, né? Tem o exemplo do Rodrigo, né? Que era aqui do Santos, e aí quando ele foi para lá para o Real Madrid, ele precisou mudar a posição dele. E tá show, maravilhoso. Então, a gente tem aí esse esforço que a gente precisa ter. Responsabilidade. Responsabilidade, ele envolve o compartilhamento de responsabilidade pelo trabalho realizado. E essa aí é uma coisa característica central de uma equipe, onde cada um tem o seu comprometimento, tem essa responsabilidade com o resultado que a empresa vai ter. Ter uma relação com a empresa. A autonomia é a palavra-chave que caracteriza a forma como o trabalho em equipe vai ser organizado. E principalmente para quem está trabalhando no formato híbrido, né? A gente tem sim essa necessidade de cada um compreender quais são as suas responsabilidades. Deixa eu ver, temos uma pergunta aqui. O Hugo falou o seguinte: mas se tratando de empresa, existem empresas em que haja grupos, mas não equipes? Existe, Hugo. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Mas a ideia é que esses grupos venham a amadurecer, venham a evoluir, ter uma interação maior para que eles se tornem equipes. Por quê? Na equipe, a gente tem uma chance de ter mais sucesso, por conta de suas características que nós vamos ver exatamente agora. Quais são as principais características diferenciais entre grupos e equipes? Aqui está pequenininho, mas no slide de vocês vai estar bem visível para vocês poderem acompanhar. Pode ficar tranquilo, isso aqui foi tirado do nosso livro, certo? E aí, fazendo esse comparativo entre os grupos e as equipes, na equipe é tudo muito mais individualizado. Eu não tenho esse senso coletivo, eu não tenho essa compreensão de que o meu esforço ele vai estar de uma forma coletiva, né? Os grupos, ele tem esforço e resultados mais individualizados, já as equipes não, ela tem esforço e responsabilidade de uma forma mais coletiva. Os resultados são globais dentro da equipe, porque a meta ela vai ser compartilhada. Já no grupo, essa meta vai ser mais individual. Ah, professora, mas dentro da empresa, eu, enquanto professora da disciplina de gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes aqui, para os cursos de contábeis, GEFIM e ambiental, eu tenho aqui os meus objetivos individuais, certo? Mas eu compreendo que esse meu objetivo e resultado individual, ele faz parte de um coletivo,
de toda a equipe pedagógica que tem trabalhado para proporcionar um melhor conhecimento para vocês. Então, eu preciso ter esse senso, certo? As unidades de trabalho, elas são dependentes dentro dos grupos. Já nas equipes, elas são mais autônomas ou semi-autônomas, porque existe um senso de responsabilidade muito maior. Em grupos, a liderança é mais forte, com a grande característica de pressão, coação e manipulação. E tudo isso acaba não desenvolvendo um vínculo emocional muito grande com as pessoas. Ao contrário do que nós já vamos ter aqui para as equipes, onde o papel ele é compartilhado de liderança, dessa liderança ele é compartilhado com as pessoas. Existe aí essa preocupação com os outros, né? Sem coação ou pressão. E isso traz um vínculo emocional maior. Pode observar que toda liderança boa, e a gente trazendo novamente aqui para o futebol, a gente consegue perceber nitidamente quando um time possui um técnico que é um líder, que realmente sabe conduzir o seu time. Eu sempre costumo utilizar o exemplo, né, do Palmeiras atualmente, onde nós temos um técnico brilhante e temos jogadores que são muito bons, mas que não são tão brilhantes assim quanto outros times que têm grandes estrelas. Mas por conta dessa liderança forte que esse técnico possui, dessa dedicação, do que você vê, assim, de entrevistas e principalmente dos excelentes resultados, né, que esse técnico tem conseguido, o quanto essa liderança ela é marcante, ela é forte aí. Infelizmente ainda não tem, né? É a cartada que todo mundo fala, mas não tem mundial. E o pior, gente, que com o nível, né, dos times de futebol europeus, ainda mais agora que vão mudar o formato de competição, né, do mundial, vai ficar mais difícil ainda para os sul-americanos ganharem, né? Certo? O Hugo traz uma observação importante aqui. Pergunta: então, uma equipe é um grupo amadurecido? Exatamente. É um grupo que conseguiu evoluir, amadurecer, certo? A Bia fala algo interessante também. Grupos que não se tornam equipe não avançam nos resultados, de forma alguma. O Ari complementa aqui, né? Flamengo no tempo do Jorge Jesus, isso mesmo. E agora o Botafogo, até sexta-feira passada, né, gente? Com o técnico Luiz Castro, português também, certo? Então, nós temos essas diferenças aí entre grupos e equipes na prática, falando trazendo o conceito para vocês e mostrando na prática como que isso acontece. Professora,